Olá pessoal, mais uma vez aqui pela Oscar Cursos, gravando mais uma aula do nosso desafio 3 em 30. 3 meses de estudos em 30 dias através de resolução de questões. Eu sempre falo isso, mas eu não me canso de falar porque eu acho que é muito importante dizer que esse curso não substitui outros métodos de estudo, de preparo, como por exemplo anotações do seu caderno, estudos contínuos, leitura da letra da lei, acompanhamento da jurisprudência nos tribunais superiores que têm sido exigidas nos últimos exames, as atualizações que têm acontecido muito rapidamente, você tem que acompanhar isso, tá certo? Esse curso é para você treinar e eu estou muito feliz hoje porque temos recebido muitos retornos através do direct ou dos comentários no nosso Instagram, da Oscar Cursos, e também no YouTube, mas hoje eu recebi um que me deixou muito feliz, dizendo que ele está gostando justamente pelo fato dos vídeos serem curtos, porque não atrapalha os estudos dele, que são contínuos, mas tem acrescentado bastante, ele tem relembrado muitas coisas. Eu fiquei muito feliz, porque logicamente nós queremos, acima de tudo, que dê resultado, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no dia da prova, esse treino de encarar o exercício, o enunciado, certamente vai dar um fruto muito produtivo, você vai ser aprovado se Deus quiser. Beleza? Sem perda de tempo, vamos para o nosso material. Vamos para o nosso material sobre questões comentadas de legislação penal especial. Para a primeira questão, que trata sobre Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 84, 7.210 de 84. Essa questão foi exigida no 26º Exame de Ordem Unificado, exame 26. Vamos lá. Mateus, José e Pedro, irmãos, foram condenados pela prática dos crimes de homicídio simples contra inimigo, roubo majorado pelo concurso de agentes e estupro simples, respectivamente. Após cumprirem parte das penas privativas de liberdade aplicadas, a mãe dos condenados procura o advogado da família para esclarecimentos sobre a possibilidade de serem beneficiados por decreto de indulto. Com base apenas em informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, em tese, vamos lá para as alternativas, mas antes eu quero esclarecer algumas coisas com vocês. É muito comum nós ouvirmos confusões a respeito do indulto com as saídas temporárias, chamadas de saidinhas ou de saidão, né? Eu já vi alguns sites, alguns autores, algumas pessoas que escrevem a respeito de falar saidão. Eu não tenho costume, nós falamos no dia a dia saidinha. Não é? A saída temporária, ela é um benefício para aquelas pessoas que estão em regime semiaberto, que estão com bom comportamento carcerário, que não tem problemas internos, tá certo? Então, em datas festivas, a critério, inclusive, da Secretaria de Administração Penitenciária, esses condenados são beneficiados com a saída temporária exclusivamente para os dias festivos, devendo se apresentar posteriormente para finalização dos dias da pena e tudo mais. Então, essa é a saída temporária, isso não é indulto, tá? É muito comum na mídia, nós escutamos, inclusive, falando sobre indulto, se referindo à saída temporária. O indulto, ele é feito por decreto do presidente da República. O indulto, ele é feito por decreto, tá certo? Tem previsão, inclusive, constitucional. Está no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, tá certo? É um documento elaborado com aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acolhido pelo Ministério da Justiça, tá certo? E é editado anualmente. Tá certo? Então, veja, esse decreto ele vai estabelecer as condições para a concessão do indulto, apontando os presos que podem e os que não podem ser contemplados, e determina ainda o papel de cada órgão envolvido na sua aplicação, tá certo? Normalmente, o benefício é destinado aos detentos que cumprem
requisitos como bom comportamento, estar preso a um determinado tempo, ser paraplégico, tetraplégico, portador de cegueira completa. Para mães também que têm filhos menores de 14 anos, ter cumprido pelo menos 2/5 da pena em regime fechado ou semiaberto, enfim. Nesses casos, será expresso no decreto as pessoas que podem ou não ser beneficiadas, tá certo? E ele, obviamente, tem que ter um bom comportamento carcerário, assim como na saída temporária, e não pode estar respondendo processo por outro crime com violência ou grave ameaça a uma pessoa, ou seja, o roubo, por exemplo, tá certo? E o que nos interessa aqui para responder as questões, também não podem ser beneficiados os condenados que cumprem pena pelos crimes de tortura, terrorismo, tráfico de entorpecentes, ou seja, os equiparados hediondos e os crimes hediondos, tá certo? Logicamente que tenham sido praticados depois da Lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos, tá certo? Então esses não podem, ainda que o presidente queira, serem beneficiados pelo indulto. Então não confundam os institutos, isso é muito importante. Bom, feita essa ressalva, feito esse lembrete a respeito dos conceitos, vamos retornar para a nossa questão. Letra A. Mateus e José poderão ser beneficiados, pois os crimes praticados por eles não são classificados como hediondos, diferentemente do que ocorre com o crime imputado a Pedro. B. Apenas José poderá ser beneficiado, pois os crimes praticados por Mateus e Pedro são classificados como hediondos. Letra C. Mateus, José e Pedro poderão ser beneficiados, pois apesar de hediondos, os delitos praticados pelos três, o indulto poderá ser concedido em respeito ao princípio da individualização da pena. Letra D. Mateus, José e Pedro poderão ser beneficiados, tendo em vista que nenhum dos delitos praticados é classificado como hediondo. Bom, vamos fazer ele trás para frente. A letra D já está por fora, né? Nenhum dos crimes é praticado como hediondo. Um dos crimes de cara, o estupro, ele é hediondo, né? Então, assim, a letra D já excluímos. Mas por cautela, vamos voltar para o enunciado. Mateus, José e Pedro, são irmãos, foram condenados pelos crimes de homicídio simples contra inimigo, Mateus. José, roubo majorado pelo concurso de agentes, ok. Esses dois não são crimes hediondos. E o terceiro, que é o Pedro, praticou o estupro, é um crime hediondo. Então, voltando aqui, letra A. Mateus e José poderão ser beneficiados? Sim, acabamos de verificar que os crimes que eles praticaram não estão no rol dos crimes hediondos, tá certo? Pois os crimes praticados por eles não são classificados como hediondos, diferentemente do que ocorre com o crime imputado a Pedro. É isso, nós acabamos de verificar que Pedro praticou o crime de estupro. E o estupro, como vocês sabem, está descrito no rol dos crimes hediondos. Então ele não poderá ser beneficiado pelo indulto, tá certo? Então a alternativa correta nesse caso é a letra A. Vamos lá, continuando para a próxima questão. Essa questão foi exigida no 28º Exame de Ordem Unificado. Vamos lá. Gabriela, senhora de 60 anos, é surpreendida com a notícia de que seus dois netos, Pedro e Luiz, ambos com 18 anos de idade, foram presos em flagrante na mesma data, qual seja, o dia de 5 de setembro de 2018. Pedro foi preso e indiciado pela suposta prática do crime de racismo, enquanto Luiz foi abordado com um fuzil municiado, sendo indiciado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, que está descrito ali no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, mais conhecido como Estatuto do Desarmamento. Gabriela, sem compreender a exata extensão da consequência dos atos dos netos, procurou a defesa técnica deles para esclarecimentos quanto
as possibilidades de prescrição e concessão de indulto em relação aos delitos imputados, certo? Considerando as informações narradas, a defesa técnica de Pedro e Luiz deverá esclarecer que... Dois pontos. Vamos lá. Como nós fizemos da outra vez, vamos dar uma olhada no nosso tema aqui de hoje. Veja, um praticou o crime de racismo, ambos foram presos na mesma circunstância. Um estava com um fuzil, como nós falamos ali, é uma arma de uso restrito, certo? E o outro de racismo. Quero que vocês lembrem sempre a diferença entre racismo e injúria racial, tá certo? A injúria racial é direcionada a um único indivíduo. Busca depreciar a imagem dele em razão da raça, ok? Então são palavras, comparativos a uma pessoa que caracterizam a injúria racial. O racismo, ele atinge uma coletividade. O racismo, ele não tem os mesmos efeitos da injúria racial. E as diferenças são bem grandes, tá? As diferenças são grandes, inclusive uma crítica aí, né, com relação à diferença, de forma que o racismo, ele é tão enérgico, nós veremos a penalidade e quantos benefícios são proibidos para quem pratica esse crime, enquanto a injúria racial, ela ainda não coíbe a prática, infelizmente, dessas condutas. Mas, voltando aqui para o nosso material. Ela procurou e queria saber qual poderia ser beneficiado pela prescrição e pelo indulto. Letra A. Ambos os crimes são insuscetíveis de indulto e imprescritíveis. Não é verdade, tá? O crime de racismo, ele é imprescritível. Não prescreve. Não importa quanto tempo demore para que o Estado exerça o jus puniendi, a persecução penal. Não importa. Não prescreve. Uma coisa é a prescrição, outra coisa é a proibição do indulto. Não são os dois com as mesmas características. Não está correta a letra A. Letra B. Somente o crime de porte de arma de fogo é imprescritível. Não, vamos parar por aqui já. É claro que prescreve. Veja, só é imprescritível quando houver previsão de que aquele crime não é prescritível. Fora isso, os demais crimes prescrevem, tá certo? Com patamares diferentes, de acordo com o Código Penal, mas há sim a prescrição. Letra C. Somente o crime de racismo é imprescritível. Bom, já falamos que o racismo é imprescritível, mas nós precisamos ver o resto da alternativa. Enquanto apenas o porte de fuzil é insuscetível de indulto. Bom, antes de responder, eu quero fazer uma leitura para vocês aqui pelo seguinte. O racismo, ele é imprescritível, ou seja, não importa o tempo, acabei de falar, ele não vai prescrever, ele sempre estará ali disponível para que o Estado venha a punir a pessoa que praticou o racismo. Só que o porte de fuzil, qual que é a sacada aqui dessa alternativa? Nós acabamos de fazer uma questão anterior falando sobre o indulto. Falei para vocês o que é necessário para que a pessoa consiga ser beneficiada pelo decreto presidencial do indulto e falamos que aqueles que praticam crimes hediondos ou equiparados não podem ser beneficiados. Lembram disso? Muito bem. Fala assim, Oscar, mas quais desses crimes são hediondos ou mesmo equiparados? O crime de porte de fuzil, tá certo? Por quê? Porque foi sancionado pelo presidente Michel Temer a lei que torna essa prática um crime hediondo, tá certo? A lei 13.497 de 2017,
que alterou a Lei 8.072 de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos, e incluiu o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos. Então veja, nesse caso, o porte de fuzil é, desde 2017, um crime hediondo. E o enunciado foi enfático em dizer que foram presos em 2018. Veja quantos detalhes você tem que se atentar e quantos conceitos você tem que saber. Os crimes foram praticados em 2018, alteração legislativa que incluiu o fuzil no rol dos crimes hediondos, não o fuzil, né? O porte ou a posse do fuzil ou de qualquer outra arma de uso restrito no rol dos crimes hediondos é de 2017. Ou seja, quando eles praticaram esse crime, aliás, um deles estava portando fuzil, já era crime hediondo, tá certo? Então, alternativa C está correta, que fala que somente o crime de racismo é imprescritível. Sim, nós já vimos que, a não ser aqueles casos que está expresso que não há a prescrição, todos os demais crimes podem ser suscetíveis da prescrição, tá certo? Então, de fato, só o racismo nesse caso é imprescritível, enquanto apenas o porte do fuzil é insuscetível de indulto. Sim, por quê? Porque ele foi incluído no rol dos crimes hediondos em 2017. Então, a alternativa C está correta. A letra D, só por desencargo de consciência, somente o crime de racismo é imprescritível, beleza. Não sendo nenhum deles insuscetível de indulto. Nós já vimos que sim, que o porte de fuzil agora é hediondo, beleza? Pessoal, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre peço a vocês, peço que vocês se inscrevam, se você ainda não é inscrito, no nosso canal, ative as notificações, dá o joinha lá, ative o sininho, o joinha para dizer que você gostou dos vídeos. A notificação, o sininho, é para você receber as notificações quando nós postarmos vídeos novos. Estamos postando diariamente às 19 horas, tá certo? E também no direct ou comentários, nos siga ali no Instagram da Oscar Cursos, no Twitter, @OscarCursos. E nós esperamos vocês nas próximas aulas. Boa sorte e fiquem com Deus. Até mais.